Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Audrey, eu sou professora da Aprendendo Português Brasileiro, ensino de português para estrangeiros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema cultural, vou falar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre o Brasil e o povo brasileiro. Bom, primeira coisa que eu queria deixar assim bem claro é que estereótipo tem em todo lugar do mundo. Eu acho que isso existe em todos os países do mundo. Existe uma ideia pré-concebida de como se comporta um povo, de como que funciona esse país. Então, eu acredito que isso aconteça com todos os países do mundo e não é só com o Brasil. Mas como eu sou brasileira, eu vou falar do meu país e vou usar também aí os anos, no tempo de experiência que eu tenho trabalhando com estrangeiros e tendo amigos estrangeiros também, ou seja, eu escutei muita coisa, conversei sobre muitas coisas com muitas pessoas diferentes, então eu fui coletando aí algumas informações, coisas que eu fui me lembrando, coisas que eu ouvi em sala de aula, com amigos, enfim, e resolvi fazer esse vídeo. Primeiro mito, para mim, porque na minha opinião é um mito, pensando que o Brasil é um país grande, ou seja, não vamos dizer que toda a população brasileira se comporte ou haja da mesma maneira, porque isso não é verdade. É que todo brasileiro joga futebol e gosta de futebol, todo brasileiro gosta de carnaval e pula carnaval, todo brasileiro sabe dançar, todo brasileiro luta capoeira e come feijoada. Eu quis colocar tudo assim junto porque isso para mim assim são os maiores mitos que tem quando uma pessoa pensa no Brasil e fica decepcionado quando encontra um brasileiro que não joga futebol e de repente detesta futebol, um brasileiro que não é muito bom na dança ou nem gosta de dançar, um brasileiro que não se interessa por carnaval, não gosta de carnaval. Quer dizer, gente, isso não é unânime. Como eu disse, o país é grande e eu já queria abandonar aí esse mito de que todo brasileiro faz isso e gosta disso, porque não é verdade. Isso para mim são gostos muito pessoais. Você pode adorar carnaval ou não gostar de carnaval, você pode sambar muito bem ou você pode não sambar muito bem e tá tudo bem. Segundo mito que eu queria comentar nesse vídeo, e eu já escutei tanto isso, é que o povo brasileiro é o povo mais feliz do mundo. Todo brasileiro é feliz. Será que é verdade? Bom, na minha opinião, gente feliz e gente triste tem em todo lugar do mundo. Gente otimista e gente pessimista tem em todo lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por quê? Porque nós somos seres humanos, porque todos nós temos problemas, temos momentos de alegrias, claro, e temos momentos de tristezas também. Agora, se você pegar o Brasil e de repente comparar com outro país, em que a cultura seja muito diferente, em que as pessoas sejam mais distantes, talvez você chegue a essa conclusão. Olha, realmente o brasileiro ele é muito alegre, muito feliz e ele é muito otimista. Então eu acho que depende da tua comparação com a tua cultura. Mas eu não acho que isso seja 100% verdade.
Agora, que existe o tema cultural, uma questão cultural aqui que eu sinto, é que sim, de maneira geral, o brasileiro gosta de estar de bem com a vida, tranquilo, e não existe muito a coisa de reclamar por reclamar, se queixar por se queixar, por exemplo. Existe sim uma cultura de você levantar para cima, assim, e pensar positivo, ser mais positivo. Terceiro mito que eu adoraria que fosse verdadeiro é: todo o Brasil tem praia, todas as cidades brasileiras têm praia, todos os brasileiros vivem no litoral, à beira-mar. Eu adoraria que isso fosse verdade, porque eu nunca morei em litoral, eu nunca morei em uma cidade com praia. Praia, para mim, é só quando eu vou visitar uma cidade que tenha praia. Então isso não é verdade, não são todas as cidades brasileiras que têm praia, não são todos os brasileiros que podem morar na beira da praia e desfrutar da natureza. Se a gente pensar numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a mais populosa, muito menos. São Paulo é o maior centro urbano do Brasil. E, gente, para quem visita São Paulo, conhece São Paulo, sabe, lá não tem praia, a cidade de São Paulo não tem praia e, inclusive, é uma cidade muito urbana, então não tem nada a ver com clima tropical, com paisagem tropical, então isso para mim é um grande mito. Tem muitas capitais brasileiras que, para mim, não tem nada de tropical e é normal. Se você não mora no litoral, se você não mora num lugar que tenha mar, realmente é uma cidade urbana como qualquer outra cidade do mundo. E eu vou pegar o gancho quando eu falo dessa paisagem tropical e vou falar sobre o clima também. De novo, dependendo de onde você é, do teu país de origem, é claro que o Brasil, ele vai ser um país tropical mesmo, um clima ameno, um clima gostoso. Aliás, eu como brasileira, de verdade, eu adoro o clima do Brasil. Realmente é um país que tem um clima maravilhoso. Agora, dizer que todo o país faz calor, tem sol e é verão o ano inteiro, pessoal, isso é um super mito, não é verdade. É claro que não acho que o Brasil tenha um inverno rigoroso, se você for comparar com países como Canadá, Estados Unidos, quer dizer, depende de onde você vem e como você vai comparar a questão da temperatura. Mas dizer que todo o país é um verão, isso não é verdade. Outro mito que pra mim, assim, me causa riso mesmo, de verdade. Eu acho super engraçado quando eu escuto essa ideia, que eu não sei de onde vem, talvez de filmes, livros, é que todo o Brasil é a floresta amazônica. Pessoal, desculpa informar, não, isso não é verdade. Eu, como brasileira, posso dizer para você assim que eu não conheço o país todo, o país é muito grande. Para você conhecer o Brasil, você tem que ter tempo, você tem que ter dinheiro também para se deslocar nos lugares. E Floresta Amazônica está no estado do Amazonas, que é norte do Brasil. Então, é uma outra cultura, diferente de São Paulo, da onde eu tô. É um outro estilo de vida, quer dizer, não tem como comparar. E não, tem cidades brasileiras, como eu disse, super urbanas. Então isso não é verdade. Junto com esse mito de que todo o país é uma floresta amazônica gigante, o que eu disse que não é verdade, vem esse mito de que todo o povo brasileiro, todos são índios ou
todos, de forma unânime, são descendentes dos indígenas, né? Pessoal, sim, claro que sim. Eu, por exemplo, tenho descendência, mas não se aplica a todos os brasileiros. Isso não é verdade também. O Brasil é um país que teve muita migração, de vários países do mundo deixaram uma herança, uma história muito forte em cada estado brasileiro. Então, dizer que todos os brasileiros são índios ou são descendentes de indígenas, todos, isso não é verdade também. Bom, falei de alguns mitos, algumas coisas que eu estou dizendo que não é 100% verdade, né? Quando um brasileiro escuta a opinião de uma pessoa que é fora do Brasil, e tudo bem, isso é normal, porque, como eu disse, isso são estereótipos e todo o país, na minha opinião, tem estereótipo, toda a cultura tem, normal isso. Eu vou falar aí de algumas verdades, algumas coisas que eu acho que é verdade sim, quando as pessoas pensam em Brasil. Bom, e agora eu vou comentar então sobre uma primeira verdade que alguns estrangeiros já vieram falar para mim e eu concordo. Brasileiro gosta de se cuidar, brasileiro gosta de ir à academia, gosta de malhar, de cuidar do corpo. Sim, eu concordo, eu acho que é importante para o brasileiro, não é só uma questão de estética, mas também uma questão de saúde e eu acho que normal, a maioria dos brasileiros tem esse costume sim de se cuidar, de cuidar da estética, cuidar da saúde, fazer exercício físico. Então, se você é estrangeiro e já pensou sobre isso, eu acho que a resposta é sim, é verdadeira. Outra verdade para mim, que já foi observada por outros estrangeiros, eu concordo, o brasileiro, ele é amigável, o brasileiro, ele gosta de fazer amizade, ele gosta de estreitar a relação, ter uma relação de amizade com as pessoas, de conversar. Sim, para mim é verdadeiro. Eu acho que o brasileiro, nós somos muito sociáveis, a gente realmente gosta de fazer amigos, a gente gosta de conversar e então eu acho que sim, isso é verdadeiro. Bom, outra coisa também que foi observada por alunos que eu já tive, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas como eu disse, quando nós somos de fora de uma cultura, nós vemos coisas que um nativo não vê. O brasileiro adora tatuagem, adora fazer tatuagem. Sim, é verdadeiro. Para mim aqui no Brasil é uma questão cultural mesmo. Eu acho que o brasileiro gosta de fazer tatuagem, gosta dos desenhos no corpo. E, bom, aqui no Brasil isso não é mal visto, muito pelo contrário, você é tido como moderno, uma pessoa moderna, descolada. Então, não tem nenhum problema em eu ter um gerente de banco com tatuagem, eu ter um médico com tatuagem. Aqui é normal e é aceitável. Bom, então essa foi a proposta do vídeo de hoje, falar sobre alguns mitos e algumas verdades sobre o Brasil e o povo brasileiro. Me diz, você brasileiro, você estrangeiro, o que você acha disso? Você concorda comigo ou discorda? Deixa a sua opinião. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você um like, vou pedir para você se inscrever no canal. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.